ela acontece em todos os lugares que a gente vive e ocupa. As instituições todas, a igreja, a polícia, a sociedade como um toda, deve entender que a educação de uma pessoa é responsabilidade dela. Não é só delegar para A ou para B. É cada um de nós entender que só com essa valorização, com essa priorização e com esse conjunto de esforços a gente vai avançar, porque a gente sabe que nós temos uma formação no Brasil, tanto por esses dados que eu falei, de 8% apenas dominar língua portuguesa ou matemática, uma formação educacional e cultural extremamente deficitária. Quem vai ter uma melhor educação, tanto para mim, vai contra o que eu penso, é bastante dolorido, inclusive, minhas filhas terem que estudar na escola privada. Porque a gente sabe, por exemplo, das deficiências do sucateamento da escola pública. Mas eu não desacredito nela, tanto que eu saí dela, né, claro, e trabalho nela, e produto nela. Você é um produto então, da escola pública e que mostra que a escola pública também produz grandes, né, seres humanos, também produz cidadãos. A questão é que deveria, se tivesse, como você falou, a dignidade, ferramental, a estrutura, o apoio, a qualificação dos professores, a boa remuneração, a segurança do espaço. São muitos fatores. Muito mais cidadãos com capacidade de exercerem plenamente as profissões, o seu lugar na sociedade. Então, isso eu acho que é do Daci, eu não sei se é do Daci agora, não, de cabeça aqui, se é do Daci Ribeiro, aquela frase de que há justamente um projeto de que essa educação não funcione. Porque um povo inculto é muito mais fácil você pisar no pescoço dele. Verdade. Né? Tanto que eu já vi algumas falácias colocando que, associando o senso crítico como uma coisa ruim, como se senso crítico fosse gritaria. Eu acho que o recurso da gritaria, ele é tomado justamente quando não há o senso crítico, quando não há capacidade argumentativa. Ele é, inclusive, uma apelação, né? Já que não dá, eu vou gritar, eu vou para a ofensa pessoal, eu vou para outra questão. O senso crítico, ele é maravilhoso, inclusive porque a crítica, a gente sabe que a crítica, ela é uma palavra muito positiva, que ela é muito mal falada. Ontem, escutando o Crítico, que você comprou algumas bibliografias, ele é maranhense, não é isso? Luiz Costa Lima? Luiz Costa Lima, inclusive, estava falando a respeito super dessa laureado, palavra. né? Um cara que tem um reconhecimento lá na Alemanha e fora e tal. E ele falava justamente dessa palavra crítica. Ele falava como ela é mal falada, né? Como ela é mal falada como se fosse uma coisa ruim. E a crítica, ela é sempre positiva, muito bem-vinda. Se não fosse ela, que ela coloca em crise o que é paradigma, o que é modelo, o conhecimento no mundo nada evoluiria. É a partir da crítica que põe em xeque o que é estabelecido, é que as coisas são repensadas, são reformuladas e avançam, progridem. Então, eu acho que a gente precisa alimentar mais um mundo que caminhe para que ele seja mais para isso que a gente está exercitando aqui, mais dialógico, dentro de uma... Obviamente que as controvérsias, nós não queremos realmente um mundo só de consenso, não, as ideias... essas ideias controversas, os contraditórios, eles fazem parte desse ambiente dialógico, e é por isso que essa junção de visões, ela nos ajuda a ver melhor os fenômenos. Com certeza. E isso daí é parte, né, desse contexto todo, a capacidade que as pessoas têm de exercerem as seus posicionamentos dentro dessa multiplicidade, mas respeitando também a multiplicidade de pensar, né, a pluralidade de visões dentro desse âmbito aí do espaço público, né, do espaço onde essas falas se encontram e se põem em diálogo. Agora, continua nosso papo aqui, mais uma vez, para quem estiver pegando esse vídeo daqui, desse momento, ou vai olhar depois, mais à frente, a gente está com um bate-papo com o poeta Carvalho Júnior, poeta caxiense, maranhense. Eu sou Rogério Rocha, estou aqui com vocês, né,
junto com o Duolitera, esse encontro para falar um pouco de vida, poesia, sociedade, cultura. É uma reunião aqui dentro ainda desse projeto maior, que é o Duolitera, que tem uma série de pessoas aqui que fazem parte presencialmente, à distância, enfim. Então, eu vou voltar para o nosso papo, Carvalho, perguntando para você o que você tem lido ultimamente. Lógico que é muito complicada essa pergunta, né? Para nós que gostamos de poesia, a gente lê várias coisas ao mesmo tempo e lê tudo, né? Eu acho que os amantes da leitura, eles nunca estão lendo um livro só. Eu, pelo menos, eu já me coloco nessa situação. Se você disser que eu estou lendo um livro só, se eu disser isso, eu estou mentindo. Eu sempre estou lendo vários. Mas eu queria saber o que nesses últimos dias, nesses últimos meses, quais figuras ou quais coisas você tem andado aí na mão, né? Quais livros? Você sabe que outra coisa que a gente faz é carregar livro para cima e para baixo, né? Todo lugar que a gente tem um livro, 2, 3. Então, o que você tem, o que tem te emaranhado aí o pensamento aí? Eu iniciei a leitura desse livro aqui, deixa eu pegar uma paradinha, como realmente a gente não lê um livro só, que é da Lígia Fagundes Telles, que é o livro Verão no Aquário. No Aquário. É um livro muito bom, iniciei a leitura, mas eu sou um leitor... vestibular, né? O último vestibular aí, o PAS, né, da 2019, né? E 2020 ele teve nas obras, né, da UEMA, né? E ela é uma mulher brilhante, né, das nossas letras, que já era para ter aí abocanhado certos tipos de prêmios aí internacionais, porque ela é muito poderosa. Mas eu, essencialmente, principalmente agora nesse período, eu tenho procurado ler... poesia, tá lendo... Até para um trabalho de levantamento que eu tenho feito para a ATT, eu tenho lido muito a produção de poesia contemporânea. Sim. Tenho lido muitos maranhenses, né? É produção muito boa, tem o seu livro, que você veio lançar aqui, né? É um livro com muitos poemas, né? Te lê devagarzinho, estou naquela caminhada do Quintana, mastiga devagarinho. Assim que e o Arthur até me falava também, lê assim. O Arthur me falou que lê assim, mastigando, que você volta, que esse verso, que o verso ele te entorta, tal, tudo mais. Então eu tenho lido muito. Tem alguns poetas, por exemplo, não maranhenses, cadê o outro que está aqui na minha mesa? Um que até publiquei hoje na QATT, que é o Ricardo Aleixo, eu acho um poeta brilhante, que você deve prestar muita atenção. Isso aqui é uma antologia dele, Pesado Demais para a Ventania, um livraço. Um outro poeta do cenário contemporâneo que é maravilhoso, também em breve já vou compartilhar aí aquele perfil, que é um chamariz lá na página da QATT, que eu administro, do poeta Edmilson de Almeida Pereira. É um outro poeta brilhante do mundo contemporâneo. Eu tenho lido, ao mesmo tempo, no universo da poesia, que eu sou um leitor muito obsessivo por poesia, principalmente, é o gênero que eu mais leio, eu até me considero ainda pobre na leitura de prosa, eu venho intercalando um livro de crítica, mas poesia a gente está sempre lendo, inclusive vários. E a poesia portuguesa me encanta, a poesia portuguesa. Esse livro da Adília Lopes, lançado pela Moinhos, um jogo bastante perigoso, é um livro também que não sai aqui de perto de mim. Esse outro aqui do Manuel Antônio Pina, que é O Coração Pronto para o Roubo, é um livraço. Então, assim, é muita coisa que a gente está sempre lendo, com enfoque, como eu disse, principal. Eu procuro, tenho aqui meus livros de crítica, que estão aqui próximo de mim, eu tenho, assim, uma certa característica de pesquisador também, estou, inclusive, pesquisando sobre o Del Silva, eu gosto de abraçar alguns nomes que têm uma obra com muita qualidade, mas que às vezes por esse ou aquele motivo está sendo jogado no esquecimento. Eu até acho que não é um resgate que eu não acho que eu estou fazendo favor ao poeta. Na verdade, eu estou livrando a minha ignorância ao conhecer esse nome,
Então, além do Del, eu consegui agora, com a ajuda de alguns amigos, do Natinho, que é aí do nosso grupo do Litera. O próprio Zeneri sempre me ajuda muito com livros assim que o próprio Del ele vem me ajudando. E agora eu consegui, com a ajuda do Edmilson Sanches também, que é um outro excelente pesquisador nosso, eu tenho agora os livros da Lucy Teixeira, que é uma poeta e é uma prosadora importante brasileira, e que é muito pouco conhecida aqui na nossa aldeia. Eu começo esse trabalho, seja de professor, eu estudo tudo, mas eu acho que deve começar esse trabalho pela aldeia. Sim. E aí eu começo aqui, eu tenho feito uma série de trabalhos de sensibilidade, levado esse meu trabalho como gestor, eu tenho lá na escola um mural cultural, que eu estou sempre colocando uma fotografia, um poema, alguma coisa provocativa, porque eu digo para os jovens, meus jovens, deixa eu lhes dizer uma coisa, o mundo, ele não nos convida a pensar, o mundo aí fora. Ele não faz um convite para comprar, ele nos seduz para outras coisas, mas para pensar, é você que tem, que nessa própria condição de existência, que é essencial, tem que estar procurando. Então, assim, esses atores que estão incentivando vocês a lerem, não vão achar que é conversa de professor, ou de não sei quem mais, ou de poeta, que ler é bom. Ler é maravilhoso mesmo, porque nos leva a essa ação reflexiva que é essencial à nossa caminhada existencial. Então, eu dou sempre esse conselho para os jovens, né, nesse sentido de leitura. Quero, inclusive, quando você retornar a Caxias, poder, de repente, levar para dar... Vai ter um papo com turmas de terceiro ano lá na escola. Não que possa ser com outras turmas, mas terceiro ano, uma turma que vai fazer vestibular, então essa coisa para... Porque os outros você vai plantando a semente ali ao longo dos anos, terceiro ano, né, tá com uma certa mais maturidade para um papo, assim. Então seria muito interessante, que nós temos lá a biblioteca escolar Del Silva, esse espaço muito aberto para isso. Esses jovens, né, eles precisam desse estímulo, de alguém que esteja interferindo positivamente, né? Então, a gente está sempre fazendo parcerias com outros artistas, seja ele do teatro, da literatura ou de outras artes, para estar levando uma palavra no sentido de incentivá-los à prática leitora do mundo, que é essencial. Nós somos seres envolvidos por linguagem, então ler é uma condição essencial a cada um de nós. E o ato da leitura também é aquela coisa, é como se fosse um ciclo, né? Você só escreve bem se você lê. E para você, e se você escreve, você lê, escreve. Então é como se fosse um círculo positivo, né? Um círculo virtuoso. Quem escreve melhor é quem lê mais. Dá de ver aí direitinho? Dá para ver. Olha, Revés 3. Indicar também, não sei se você é assinante, eu acho que é uma revista hoje maravilhosa, com entrevistas, tem uma sessão de poesia, uma prateleira que interessante, tem muita coisa boa, né? Eu gosto de olhar, principalmente eu vou logo, igual aquelas sessões do jornal que eu venho primeiro na sessão de poesia e na entrevista. São as duas coisas que é o meu minha primeira procurada, depois eu vou lendo. É da revista Revés 3, que é uma revista hoje de alcance nacional, feita aqui no nosso estado irmão vizinho, que é o Piauí. Piauí também. Eu venho batendo nessa tecla, hoje até fiz um texto sobre essa casa editorial maravilhosa que surgiu no ano passado, que é a Olho d'Água Edições. Olho d'Água, sim, você falou ainda há pouco no texto, né, que você publicou no perfil do Integrantes da Noite sobre a importância de a gente... Tenho muita vontade, inclusive, foi uma conversa que nós tivemos aí quando eu estive com você, consigo aí na sua cidade, né? Que é aquela importância da gente buscar essa edição de guerrilha, né? E tentar publicar, e tentar criar suporte, ver, né, essas coisas. Criar suportes para que a nossa palavra, né? E eu acho que para melhorar o diálogo com o restante do país. A função do artista mais do que reclamar é fazer, né? Na verdade é fazer, procurar os caminhos alternativos. Obviamente que a gente tem essa visão crítica do sistema como um todo, mas é fazer. Então, se não tem,
eu acho que a gente precisa criar. O Piauí tem uma série de revistas, literárias, a Revestrais é só uma delas, tem a Acrobata, que tem agora também virtualmente, né, digital, no meio digital, tem a Desenredos, tem umas outras publicações muito interessantes, o estado do Ceará também tem, então eu acho que o Maranhão está precisando de uma revista literária, ainda que, sei lá, porque tem essas dificuldades também, geralmente nada, por mais boa vontade que se tem, às vezes a gente emperra nessas dificuldades financeiras, porque tudo, às vezes geralmente há essa necessidade desse dispêndio, mas eu acho que nós temos nos fortalecido nessa formação de grupos, e nós, quanto grupos, é interessante que a gente comece a dar retorno para a população nesse sentido, com criação de revistas, ainda que digitais, por exemplo, mas com muito bom gosto, para que a gente leve, né, que sejam esses atores, que a gente assuma esse protagonismo de estar fazendo o que poderia ter de maneira mais maciça com o investimento das nossas autoridades, mas se não tem, nós, enquanto artistas, vamos fazendo por caminhos alternativos. Sim, que é sempre uma via que tenha aberta para a gente, né? E é importante, amigo, como você falou também, só acredito assim, vá lá e faça, porque se você ficar esperando eternamente que alguém vá fazer para você, vai criar todas as condições melhores e ideais para que você possa publicar, para que você possa ser reconhecido, conhecido, lido, isso não vai acontecer. Então, realmente, a gente tem que trilhar, tem que abrir a trilha e ir embora. E fazer, ter essa questão de sermos pessoas de ação. E em relação a essas ideias, como você falou de criar revistas, eu acho que é, inclusive, quem sabe, no futuro do Integrantes da Noite, porque você sabe que a qualidade das pessoas que tem ali, os textos, as áreas, os gêneros, né? O Duoliter é um grupo menor, mas a gente pode também extrair dali também alguns elementos. Quem sabe no futuro, dali não surja uma revista, né? Vamos levar essa ideia aí, já fica para quem for assistir esse vídeo aí do Integrantes da Noite. Parece que a gente tem emperrado, não é? Para a gente bolar na questão do conteúdo. Sim. Rogério, parece que a gente não tem emperrado, não é na questão do conteúdo, porque a gente tem muita gente maravilhosa, a gente tem gente boa nas mais diversas. Parece que tem sido mesmo nessa questão do recurso, alguém que domine essa questão por exemplo, para fazer uma revista digital que domine esses recursos mesmo de editoração. Parece que a gente está emperrando nisso. A gente tem muita gente que produz, que escreve, que entre outras artes, que pinta, que borda, que desenha. Mas falta o formatador da coisa, né? Falta alguém para formatar. Mas eu acho que eu acho que dá para a gente desenrolar se a gente botar isso como um propósito. Eu acho que a gente já tem encaminhado no sentido de encontros, como aqui Caxias está aberta. Tenho certeza, como vocês já colocaram aberto, assim, para eu estar aí em conversa com vocês em São Luís, como já tive com outros, e a gente quer fazer também mais algumas ações. A Ailton já falou de ter uma espécie de lançamento coletivo, entre outras ideias que a gente tem ideias de novas antologias. Eu já organizei uma com a Ailton, já organizei uma com o Ricardo Leão. Eu acho que essa inquietação, essa movimentação, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de fervilhamento, pegar essas ideias, mas conseguir levá-las para a prática, né? Porque ficar apenas no campo das ideias, nada vai acontecer nunca. Então, é preciso que tenha alguém que realmente faça-se, cumpra-se, que faça essas ideias realmente acontecerem. Mas eu acho que eu sou esperançoso, eu acho que as coisas vão se desenrolar. Eu também, como você, eu acho que a gente está nesse jogo, né? A gente está nesse fluxo constante aí. E eu vejo que a gente deve estar fazendo parte agora de uma outra década, eu acho que final dos anos 90 para cá, 2000 para cá, depois de um certo marasmo, que eu acho que ocorre e é intergeracional, né? Quando uma geração se consolida e vai embora, ou fica numa posição de acomodação, né? Ali no seu lugar, tem que surgir outras pessoas, outras figuras, e eu acho que
esse momento ele já está se consolidando, são pessoas de pelo menos 2 gerações diferentes. Por exemplo, tem pessoas da sua geração, que é mais jovem, né, da nossa. Tem o pessoal que já tem um pouco mais de maturidade aí na estrada, algum caminho a mais, mas essas gerações, elas estão formando uma amálgama para talvez a gente ter agora, nesse século XXI, nas primeiras 2 décadas, um outro movimento, que é isso que você está falando aí, está buscando realmente se reencontrar, ou definir sua cara, né, e marcar sua posição no espaço geográfico e no espaço literário do nosso estado. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu quero crer que nós estejamos dentro desse movimento agora. Agora, para a gente finalizar nosso papo aqui, que está muito bom, com certeza, sempre é muito bom conversar com gente que ama as coisas, né? Nós aqui, quando a gente começa, como você falou, daria para ficar até de madrugada conversando. Então, você acredita, e eu já tenho pensado muito nisso, já tenho minha opinião aqui, depois eu posso até expô-la, mas você acredita que depois que passar essa crise, que a literatura há de nos reservar frutos interessantes, ou seja, novas obras, novas produções ambientadas neste período turbulento que tem sido os 2 primeiros séculos do século XX, e temáticas retiradas dessas circunstâncias, dessas ambiências históricas que nós estamos vivendo agora? Você acha que daqui a mais um tempo, na literatura, em todos os gêneros, a gente tem possibilidade de ver surgir coisas nesse sentido, boas coisas? Não tenho a menor dúvida. Os períodos de crise, de obscurantismo, de confinamento agora, que a gente está sendo levado isso, né, por uma recomendação, então isso é uma obrigação. Os poetas sempre dão resposta, pode ter certeza. E não apenas os poetas, estou falando dos poetas, que principalmente nós estamos trabalhando dentro desse gênero, mas a arte, ela responde. Eu digo que a poesia é a face oposta ao não diálogo. Então, não apenas esse período do confinamento, mas, como eu falei, tempos obscuros, né, parece que, assim, querem fazer um revisionismo da história, do conhecimento, muitas vezes querem reduzir o mundo ao opinionismo. Então, nós vivemos um período de crise que vai além dessa crise agora sanitária. E eu tenho certeza que muitas obras artísticas aí nas mais diversas expressões estão sendo gestadas, porque esses períodos, eles sempre favorecem, sempre há um florescimento das artes nesses períodos. Pode ter certeza que obras fantásticas, que esses artistas vão estar, como eles estão percebendo, como eles estão sentindo esse período, eles vão traduzir isso por meio das mais diferentes expressões. Os poetas é por meio da palavra, do verso, escrevendo. Pode ter certeza aí que vai surgir muita coisa. Eu já organizei recentemente a antologia Babassu Lâmina, 39 poemas, que já é uma resposta também é uma resposta a algo que está acontecendo dentro do nosso período mesmo, brasileiro, né? Acho que precisam ler. É uma sátira, até foi uma sátira aqueles 39 quilos de cocaína apreendidos na comitiva presidencial. É uma sátira. Às vezes, as pessoas não compreendem algumas coisas relacionadas à arte. Parece que a arte precisaria ser um manual de sobrevivência. A arte não é isso. A arte, ela não tem esse compromisso com nada, ela não é um manual de sobrevivência, ela não tem, ai meu Deus, esse livro vai levar as pessoas a quererem um suicídio, a isso, aquilo. Meu Deus do céu, isso é uma falta de maturidade, de sensibilidade, de saber que a arte, ela não é esse manual para te orientar para a vida, não. É por isso que eu digo que há, sim, um problema de leitura das pessoas, mas, no geral, a gente tem que persistir nesse trabalho, porque não é o problema em si. Das pessoas que leem, elas não leem literatura, um certo contingente não mensurado, que eu não vou ter aqui, base em nenhuma pesquisa, mas é porque as pessoas querem, algumas dessas pessoas a quem eu quero direcionar eles vão ler o quê?
um livro como é que se ganha dinheiro, como é o livro que te leva a uma felicidade emocional. Eles querem esse tipo de literatura. Então, as pessoas que leem sim, elas leem. O problema é essa questão, às vezes, de ter a sensibilidade despertada para o entendimento de um texto de natureza literária, artística. E aí ele exige que você tenha uma certa habilidade para penetrar nesse texto que tem suas características, tem a sua linguagem muito típica. E é por isso que muitas vezes, né, vem essas falas que são verdadeiras de que nós, poetas, por exemplo, estamos escrevendo para outros poetas. Nós estamos escrevendo aqui das nossas solidões para outras solidões. Né? Às vezes eu já levantei em alguns momentos uma discussão a respeito disso, e eu acho que até que eu não fui compreendido, porque eu acho que não tem nada a ver com a questão da linguagem, como se eu tivesse que baixar a linguagem da poesia, porque, de certa forma, eu quero que ela chegue a mais pessoas, que ela fosse se popularizar e a linguagem tem que ficar pop. Não é isso, mas eu acho que a poesia, ela pode ampliar o seu círculo. Perfeito. Eu sonho com isso. Ninguém mata a utopia no coração do poeta. Eu sonho que as pessoas estejam sentadas, às vezes, seja lá tomando a sua cerveja no fundo do quintal, batendo um papo, mas que possa ter leitura ali, por exemplo, de poesia, por exemplo. Então, eu acho que pode ter. E aí estamos falando só de um gênero literário, né, que é o que nós trabalhamos, o gênero no qual nós militamos, mas eu acho que a literatura, ela pode fazer parte da vida não apenas de quem produz literatura, porque o ideal não é que nós estejamos escrevendo de escritores para escritores. Então, eu acho que com uma política de despertamento, de sensibilização feitas por nós mesmos, porque alguns escritores, olha, as pessoas não gostam de ler, beleza, tudo bem, vamos lá, a partir desse pressuposto, de que essa premissa seja correta. Mas o que você tem feito para, de repente, mudar esse cenário? Né? Você vai dar uma palestra numa escola, você faz um movimento no seu bairro, na sua cidade, né? Eu acho que nós não precisamos ser o escritor bunda no sofá. Sim. Eu acho que nós temos que valorizar o nosso trabalho. Se eu vou dar uma palestra para uma instituição, eu acho que nós devemos cobrar. Eu acho que o livro, por exemplo, também nós não temos que dar. Mas para alguns projetos, para algumas causas, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade. Para muitas causas eu vou e pago até para ir, sim, né? Porque eu acho que eu preciso dar esse contributo social para que eu tenha muito mais... dizer assim, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, eu estou tentando, né, dar uma contribuição para que esse cenário que é, na minha visão, devastador, complicado, tenha, por menor que seja, alguma mudança. Bom, então é por aí. E essa questão do pop, você falou, a gente já está aqui encaminhando para o nosso final, falando do que é possível e a gente pode, sem cair a linguagem, sem deixá-la, desqualificá-la, chegar, por exemplo, o gênero poesia a mais leitores. Eu vejo isso também com outras áreas de conhecimento. Eu trabalho com a filosofia, tenho também um projeto que é parte da filosofia, dialoga com a literatura e vai para outras áreas. E toda vez que eu falo lá nisso, realmente há um certo preconceito das pessoas quando a gente diz que a gente quer popularizar a filosofia, pensa-se logo, vai descer o nível, né? Vai descer o nível, então não vai ser mais filosofia para você poder falar para as pessoas que não estão dentro das universidades, que são cidadãos comuns, qualquer pessoa, uma dona de casa, enfim. São biscoitos finos, né? São biscoitos finos que não pode ser repartido com outras pessoas. Pois é, e na verdade não é isso. Inclusive, eu relembro as pessoas que não entendem quando eu falo, não, eu tento fazer uma filosofia pop, não é desqualificar a filosofia, é torná-la ao seu lugar de origem. A filosofia, por exemplo, nasceu na ágora, no espaço público, nas praças, nas feiras, na rua. Não nasceu dentro das academias, dos liceus peripatéticos, da academia platônica, do liceu aristotélico. Não, ela nasceu na rua. Então, ela nasceu no espaço público. Então, nada melhor do que nós, agora filósofos, nós pensadores, tentarmos retornar com a nossa voz, com a nossa palavra, para as pessoas que estão aí. E, para isso,
Isso sim eu vejo como popularizar, ou fazer uma filosofia pop, né? E aí, voltando para a literatura, da mesma forma, você não precisa desqualificar o que você escreve, ou descer o nível e de graduação do teu fazer, né? Enfim, para alcançar mais pessoas, né? O movimento é de você... Um trabalho educativo. O que eu quero falar é de um trabalho educativo. Isso. Eu quero falar é de um trabalho educativo, que você faça por meio da filosofia, da poesia, desse despertar da sensibilidade que eu falei. Então, se você acha, sim, a poesia é um biscoito fino, beleza, mas eu posso fazer o cara subir no nível para alcançar esse biscoito fino. Não estou dizendo que é ela que tenha que baixar o nível, a linguagem, não. Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha com a poesia mais erudita, digamos assim, uma poesia que realmente a penetração nela não é tão fácil. Cara, a poesia ela trabalha com um campo de referências muito grandes, então não é muito fácil. Mas se a gente der educação para as pessoas, se a gente qualificar, que nem você falou do próprio sistema educacional, qualificar o professor na formação continuada, isso, aquilo, você dá essa dignidade para as pessoas. Então, isso é uma forma, porque acaba sendo esse termo popularização, né, como você discutiu também, parece que teria que descer o nível, quando não é isso. Não é Eu isso, acho não é isso. que é a questão do alcance, do aumento da roda. O Lobito Feijó, que é um poeta moçambicano, ele até falou algo maravilhoso outro dia numa conversa que a gente teve aí em São Luís, de que o poeta tem que ter esse olhar circunferencial. Então, o poeta não tem que estar olhando só para os seus pares, dentro da academia, dentro da... Eu olho para o povo, eu quero que a minha poesia chegue na boca das pessoas, não no sentido de que, sei lá, o cara quer ir para o céu ou para o inferno da poesia, ou não sei o quê. Não é isso. E não é a minha, por exemplo. Eu quero que a palavra, que as pessoas se apercebam mais das funduras da palavra, como em outras épocas, até às vezes, porque não é nem só uma questão de letramento para isso, mas de prestar atenção mais, que eu acho que está acontecendo uma diluição dessa percepção, desse prestar atenção hoje para a palavra. Parece que nós estamos mais ligados à imagem, a tantas outras coisas, visual, e a palavra. Entre tantas outras coisas, a palavra é um dos elementos que menos chama a atenção. E eu acho que se a gente educar as pessoas, né, às vezes eu ando com camisas banners, camisas com frases, camisetas, e os meninos se sentem, os meus alunos, professor, me dá essa camiseta por isso. Eu digo, isso aqui é para você pensar a partir dessa frase. Então, eu vejo, sei lá, pintar um muro, fazer essas interferências urbanas, em todos os espaços que a gente vive, isso é uma maneira, né, e é um verso erudito, eu posso botar aqui um verso do Teófilo, trago ao peito uma flor de fogo estilhaçada, e fazer isso chegar a mais pessoas. Eu não mudei nada na linguagem lá da poesia, que continua sendo erudita, mas eu posso levar isso num outro suporte que tenha um novo alcance. Focar mais pessoas, chegar a mais pessoas. É isso mesmo. Então, muito bom, cara, conversar mais uma vez com você aqui. Vamos encerrar nosso papo. São 21 horas e 54 minutos agora em São Luís e em Caxias também. E a gente está terminando esse papo aqui, que foi muito bom. A primeira intervenção aqui dialógica online do Olitera com o nosso já membro honorário também, né? Aqui do nosso projeto. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Mando um abraço para cada um dos nossos amigos que não estão aqui hoje nesse primeiro papo, mas com certeza vão estar nos outros. E eu pensei que eu não ia acertar esse negócio não, viu? Que algumas pessoas até acham que eu sei, domino essas questões tecnológicas, eu sou muito brabo, mas deu certo. Deu certo. Você deu toda a dica aqui. É isso. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Vou me despedindo, Rogério Rocha. Carvalho Júnior aqui esteve conosco. Tchau, até a próxima. Então, meu irmão, assim a gente pode, tem que ser só, né, já que a gente tem que evitar aí os toques, né? Tem que ser só virtual aqui só agora. Virtual. Tchau, pedir para que as pessoas fiquem em casa, né? Fiquem em casa e fiquem no livro também, na leitura, não é isso? Então, para mim foi uma satisfação conversar com você, como sempre.
E o duo litera já virou um múltiplo litera, né? Um múltiplo, pois é. Uma hora dessa a gente vai ter que mudar o nome de duo para... Não, eu acho que é maravilhoso, porque aí é a história, mas aí no próprio caminho as coisas se reconstroem, né? É isso mesmo. Acho que é duo mesmo, mas o duo já é um duo que cada hora cria mais dois, por isso que ele vai se replicando, cria células, né? De 2 em 2. Ele é um vírus poético, vai se replicando e ganhando as almas, os corações. Duo. Ele vai, é como se fosse dísticos, ele vai ecoando dísticos. Dísticos. Valeu, Carvalho. Os voadores. Obrigado aí.